Bom, estou voltando aqui à tribuna para falar aqui sobre uma luta incansável, não só dessa vereadora, de outros vereadores também. Aqui no requerimento que eu apresentei, tenho aqui o apoio da vereadora Débora Dal, o requerimento de 3.952 do ano passado, onde a gente solicitou ao prefeito, extensiva Secretaria de Trabalho e Ação Social, que fosse criado o 2º Conselho Tutelar, e hoje foi lido aqui na Câmara, Tiãozinho, eu sei também da sua luta nesse sentido, e falando nisso, o quanto é bom compartilhar quando a Câmara, a população, a Prefeitura, mesmo os deputados, ganham um bem público para a população, né? Consegue uma benfeitoria para a população. Então, assim, esse momento é um momento, assim, igual a... Voltando aqui no assunto do PSF lá do Bela, né? De acordo com o Estatuto das Cidades, todo residencial, ele necessita ter os instrumentos necessários para que a população fixe raízes naquele local. Porque se não tem uma escola, a mãe vai ter que pagar uma van. Gente, por favor, eu sou tão respeitosa com todo mundo que está falando, na boa. Então, assim, os requisitos necessários no Estatuto da Cidade para que a população fixe raízes nesses residenciais foram elencados pela Caixa Econômica quando eles foram construídos. Mas acontece, assim, aquele afã de querer entregar as chaves, inaugurar, ficou lá o Bela sem uma escola, sem o PSF, sem a creche. E aí a gente vê a intenção de pessoas que lutaram, colocaram recursos para esse fim. É lógico que a escola ainda não tem, mas a creche vai ser inaugurada daqui, o Centro Educacional de Educação Infantil vai ser inaugurado, foi inaugurado de forma solitária, né? De forma pequena, de forma tímida, o PSF. Poderia ser um momento de festa, como foi no IP, né, Tiãozinho? Como a Débora estava lá, né, outros vereadores também, como foi no IP a inauguração do Programa de Saúde da Família, daquele espaço lá com o nome da mãe da Rosana. Então, assim, esse momento de compartilhar essas inaugurações são ímpares. E a gente vê o quanto é importante que a população tome conhecimento, que tem aquele instrumento ali, que tem aquela instituição ali. Então, isso me deixa muito triste. E a palavra que eu falo a respeito disso, só o silêncio vai falar por mim. Né? É uma frase de uma música. O silêncio vai falar por mim. Porque é uma luta tão grande de deputado, de vereador, de prefeito, de escolher um terreno, da licitação, de escolher a empresa vencedora do certame. É uma luta de vários anos e na hora de entregar essa situação. Que tudo seja amenizado em nome de Jesus, que tudo seja acalmado em nome de Jesus, pelo bem da nossa população. Voltando à situação do projeto de lei do 2º Conselho Tutelar do município de Araguari, por que houve esse requerimento, essa luta? Porque a partir de 100 mil habitantes já a legislação local, de acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CONANDA, a resolução 170, deve ser observada a proporção mínima de um conselho para cada 100 mil habitantes. Então, nós temos 117 mil, né, de acordo com o IBGE, e tantos habitantes aí, então já cabe um novo Conselho Tutelar para a cidade de Araguari. E a gente vê o quanto é necessário, né? O quanto as atribuições do Conselho Tutelar é importante para as nossas crianças e os nossos adolescentes. E eu queria relatar aqui, complementando o que a vereadora Deda elencou aqui, me antecedendo nessa tribuna, da situação... Então, vai ter que organizar um imóvel, um espaço físico que permita o bom andamento do serviço dos conselheiros e acolhimento digno do público. É recomendável a aquisição
que seja por locação, como também sua manutenção, o transporte adequado e permanente para o exercício da função, mas aí eu quero ir aqui numa situação que eu considero de suma importância, que eu comecei a falar ali. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei foram ameaçados ou violados. Inciso 1, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Eu vou ficar nessa aqui. É lógico que a gente olha muito a omissão e a ação por parte dos pais, por parte dos responsáveis da criança. E quando essa violação é por parte da sociedade e do Estado? Quando a gente fala sociedade e Estado, Estado é o município, o Estado e o país. Quem é responsável pela educação infantil na nossa cidade ou no Brasil inteiro? O município. Educação infantil é de responsabilidade total do município. Educação fundamental é de responsabilidade total do município e do Estado, fundamental. Por isso tem as escolas municipais e as escolas estaduais. Ensino médio, responsabilidade total do Estado. Então, assim, quando a gente não encontra vaga para as nossas crianças na educação infantil, então, o Conselho Tutelar tem a obrigatoriedade, né, de acordo com o artigo 136, da aplicação das medidas protetivas às crianças e adolescentes que estão tendo seus direitos ameaçados ou violados. Então, eu peço aí o Conselho Tutelar, vamos aprovar aqui, acredito que semana que vem, né, podemos passar uma dispensa de intertis para aprovar o segundo Conselho Tutelar na nossa cidade, mas nós precisamos, então, o Conselho Tutelar é um órgão independente. Por mais que a Prefeitura pague os salários, por mais que a Prefeitura pague a manutenção do Conselho Tutelar, mesmo que tenha que agir, os conselheiros agir a favor das crianças, numa violação de seus direitos em relação à vaga nas escolas, principalmente os PCDs, o Conselho Tutelar tem a obrigação de agir. E, nesse sentido, que eu peço aqui, que esse artigo 98 seja analisado pelos conselheiros, ameaça ou violação por ação ou omissão da sociedade e do Estado. Quando todos têm a obrigação de agir, têm a obrigação de assegurar esses direitos fundamentais da criança, de acordo com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, oferecendo proteção aos direitos infanto-juvenis, que o façam de forma, às vezes, incompleta ou irregular. Tem crianças nas creches? Tem. Tem muitas que estão lá, mas tem muitas que estão fora. Não é creche, é educação infantil. Então, a gente preza aqui por essa situação, porque isso está ficando inadmissível. Nós não podemos mais tolerar, olha, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimentos oficiais do ensino fundamental e também do ensino infantil. Então, também pode o Conselho Tutelar aplicar essa medida requisitando a vaga junto à gestão municipal para assegurar a vaga a essa criança, né? Porque o aluno que não tiver conseguido vaga em razão da omissão ou incapacidade dos pais, os pais vão responder de acordo com o Código Penal. Tem um artigo lá no Código Penal que fala sobre esse abandono intelectual. Está na idade escolar, tem direito de ir para um centro de educação infantil, não tem a vaga. Se fosse o pai que não matriculasse, o pai ia ser penalizado de acordo com o nosso Código Penal, por abandono intelectual. E quando é a sociedade e o Estado? Da mesma forma. Entendeu?
O primeiro é o Estado. O inciso 1 é do Estado e da sociedade. O segundo que é dos pais, o inciso 2. Então, assim, que seja olhado isso, porque nós, vereadores, se nós começarmos a ligar, pedindo uma vaga para criança X, uma vaga para criança Y, uma vaga... Vocês concordam que ia falar que nós estávamos furando fila? Que nós estamos olhando, ao invés de olhar o coletivo, nós estamos olhando o individual? Então, essa atribuição do Conselho Tutelar, dos conselheiros tutelares, é de suma importância para que elas resolvam lá, junto com o Estado, junto com o município, essas vagas, para aqueles que não conseguiram as vagas. Que elas possam pedir para cada escola a lista de crianças que estão aguardando vaga. Não é atribuição deles? Eles pedem a lista lá e correm atrás. De alguma forma, essa vaga tem que ser assegurada, de acordo com a legislação vigente. No país, é uma legislação federal que cabe a todos os municípios do Brasil. Então, é isso que eu queria falar, agradecer aqui. A gente sabe que houve um posicionamento também do Ministério Público, solicitando essa abertura desse segundo Conselho Tutelar em Araguari, do doutor Felipe, que luta por isso há tanto tempo. A gente sabe que houve uma união de esforços aí também de outros vereadores nesse sentido. É um ganho para a cidade de Araguari, principalmente de acordo com o CONANDA, a violação e olhar a proteção e a situação de violação dos direitos da criança e dos jovens que estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma das atribuições do Conselho Tutelar essa situação das vagas nas escolas. Nesse sentido, estamos todos aqui, com certeza, aptos a aprovar esse projeto na terça-feira, se Deus quiser, mas também colocamos aqui essa situação para que as conselheiras possam, junto com a gente, junto com a Secretaria de Educação, junto com o Ministério Público, assegurar às nossas crianças as vagas na educação infantil e no ensino fundamental, de acordo com a região que a criança mora. Existe uma legislação que fala que a vaga é oferecida perto da sua casa. É assegurada à criança uma vaga ou ao jovem próxima à sua casa. Por isso que todos os residenciais têm que ter as escolas, os PSFs. Agora, se a mãe não quer que a criança estude ali, cabe a ela pagar o transporte para outra escola. Não é o município que vai assumir essa responsabilidade. Então, assim, que todas as nossas crianças tenham assegurado os seus direitos e a sua proteção, de acordo com o Estatuto, de uma vaga próxima à sua casa. É isso que eu queria falar e obrigada.